Fala pessoal, esperar o pessoal entrar aí, chamar, ou a Rosália vai me chamar aqui, deixa eu chamar ela, convidar pessoas para entrar ao vivo com você. Rosália. Isso, peraí. Gente, como é que tá saindo a voz aí? Tá alto? Tá dando pra... Fala, Lef. E aí, gente, Ei, Rosália, tudo bem? boa noite. Vamos acertar aqui alguns detalhes da luz, se ficou bom. Tá bom? Tá saindo aí certinho a voz? Tá dando certo? Tá ok, Dandão. Ok? Tá tudo ok. Aham. A Ô, luz tá Regi, boa tá, aqui, o tá. ângulo. Vamos falando aí, meninas. O cabelo tá bonitinho, maquiagem. A gente pergunta é assim, viu, Dandão? É isso mesmo, isso mesmo. Gente, vamos esperar. Ó o Rony entrando aí. Rafael. Fala, Rafa. Ô, gente, tá saindo tudo bem aí? A Libinha tá entrando aí agora também. Tem muita gente interessada no assunto, viu, Rosário? Ai, que Aquelas maravilha, perguntas, né? Dandão. Que muita Ah, e gente ele tem. tá falando que tá tudo ótimo, viu? Tá, então ótimo, ótimo. Eu tô cortando a cabeça aí ou tá parecendo normal? Tá cortando, Dandão. Pera aí. Isso, ficou bom. Ficou Vai. melhor? Aham. Então, Vamos ficar só beleza. na cabecinha. Tá no ouvido. Vou colocar um livro aqui, porque aqui é tudo na adaptação. Isso, tem que ver na hora. Ah, Né? isso aí. Está tem que ver na hora. Marcos Paulo entrou, uma galera boa entrando aí, muita gente interessada no assunto. Vocês que fizeram as perguntas, viu, gente? Tô com a Rosália. Primeiro, boa noite, viu, Rosália? Boa noite. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Porque aqui eu acho que a maioria me conhece, né? Mas eu queria que muita gente agora te conhecesse, né? Ou você falasse o que é consteladora do lar, ou qual que é o seu papel de amiga da família, né? O que você faz aí para as pessoas entenderem a nossa dinâmica aqui hoje, o nosso bate-papo, o nosso esclarecimento de dúvidas aí no tema família. Ah, então, Dandão, prazeraço, tá? Tá aqui, tá te atendendo, tá? Prazerão mesmo, assim, sem palavras para ficar falando aqui dessa live que nós vamos fazer juntos e junto com o povo também, né? Que tá Isso aí. aí, que se sozinho a gente não ia rolar, né? Isso aí. E eu agradeço ao pessoal que está chegando aí lá do meu Insta, né? E agradeço os seus aí também que estão marcando presença. E peço eles que mandem o aviãozinho aí pro povo, né? Gente, se Porque vocês puderem compartilhar aí essa live, eu esqueci de falar esse detalhe de pedir, né, os nossos seguidores para poder compartilhar aí, compartilha com os amigos, dá like, vocês podem comentar aí, mas a gente não vai fugir daqui das perguntas que foram feitas pelas pessoas na enquete, né, de sexta-feira passada, quinta para sexta, e hoje a gente vai esclarecer para essas pessoas que estão ansiosas aí na live, aguardando uma resposta aí, né, de como melhorar, de como fazer em questão, se tratando de família. Então eu queria que isso é você se muito apresentasse aí, viu, Rosália, para o povo que a gente dá, ainda bem que o papo aqui vai render hoje. vai ficar. Até o Instagram nos atolerar vai. É isso aí. Mas muito bem, gente. Eu sou Rosália Nascente. Há 10 anos eu trabalho com famílias. Eu comecei lá com a teologia, né? Eu atendia mulheres já com problemas, mulheres cristãs, né? Em especial, que têm os seus problemas também, como qualquer outra mulher. Então eu vim acompanhando aquilo. E aquilo me despertou um desejo muito grande
de aprimorar, né? E eu, com os meus próprios medos, meus próprios traumas, minhas próprias dificuldades, eu procurei terapia, faço, porque eu indico para todo mundo fazer uma psicoterapia. Então, assim, eu tive problemas emocionais, problemas psicossomáticos, em relacionamentos não frutíferos, né? E com isso, eu me apaixonei, eu comecei a fazer o curso, a me aprimorar na psicoterapia, comecei a fazer, já tenho uns 5 títulos já de psicoterapia, de terapeuta, mas isso nem muito vem ao caso. O que vem ao caso é a gente amar a trabalhar com o outro, né? A dedicar a vida do outro para poder ele se sentir melhor, como assim um dia eu passei a me sentir. Então, eu já tenho essa caminhada aí já uns 10 anos, mas de uns anos para cá também, eu comecei a trabalhar com a psicoterapia, com a terapia com as outras pessoas, né? Aberto fora do âmbito do meio teológico. Essa é um pouquinho de mim. Se faltou alguma coisa, a gente vai aumentando essa. Então é isso aí. A minha satisfação é enorme, né? A Ju me indicou, falou, ó, fala com a Rosália. Juju é um amor de pessoa, minha psicóloga, né, também, é uma pessoa que eu fiz o tratamento com ela, me dei super bem, né? Falou, o tema é ótimo para uma amiga minha, entra em contato com ela que eu tenho certeza que ela não vai decepcionar os internautas, né? E principalmente você, né? Que está interessado no assunto, em levar o assunto para a população, né? Nesse tempo tão difícil que a gente vive, que é a pandemia, onde a gente tem que lidar com lá, né? A gente vê as dificuldades, assim, mais afloradas. A gente tem uma dificuldade com a família, ela se aflora com a pandemia, né? Porque a gente tem que conviver, não tem outro meio, né? Pelo modo de a gente tá confinado, né? Ali dentro do lar. Enfim, quem gosta da família gosta, quem não gosta, né? Que são as dúvidas que a gente tem. Muita gente não se dá bem com a família. A gente vai ver isso aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Então, acho que vai ser um conteúdo aí que para as pessoas que têm as suas dúvidas, né? Ela possa sair daqui com um direcionamento, né, de buscar um tratamento ou um direcionamento de se conhecer, né, e de se auto-melhorar dentro de casa, né, de forma das suas palavras, né, porque é você que tem um conhecimento. Eu estou aqui com a pessoa que é técnica no que faz, né, e sabe direcionar o assunto na fonte. É isso, eu quero agradecer a Ju é uma parceiraça. Quando assim eu mando um recadinho para ela prontamente ela atende, né? O que não está dentro da minha alçada, eu passo os contatos para a Ju e a gente vai trabalhando assim juntas. E é isso. Na pandemia, as coisas elas se afloraram muito, né? As pessoas ficaram mais reclusas, as pessoas tiveram mais as ações emocionais mais no flor da pele. Então, isso provocou e ainda vai provocar mais, tá? E que assim, o nosso povo, eles venham acordar para que buscar o tratamento antecipadamente, isso é bom para cada um de nós, né? Não é esperar aí mais um ano de pandemia para procurar uma ajuda, não. Né? Isso aí. Isso eu tenho para minha vida, viu, Rosália? Eu falo isso com as pessoas diariamente, né? A gente vai convivendo com outras pessoas, né, no dia a dia, vai conhecendo outras pessoas, né? As pessoas mais próximas sabem um pouco do problema que a gente vive, mas as pessoas que vão se achegando, elas falam, mas como que você consegue ser assim e tal? Aí você vai falando. Eu fiz o tratamento, eu procurei ajuda, eu acho que a gente tem esse receio, né? Que eu já fiz uma live aqui até com um psiquiatra, né? Que é o Dr. Francis, que muita gente tem receio de falar, eu vou procurar
uma terapia, depois eles vão me encaminhar para o psiquiatra, onde vão me medicar. Tem esse medo ainda, essa barreira à sociedade, né, de que quem vai no psiquiatra é doido, quem vai no terapeuta também, aquela coisa assim. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que isso é uma barreira que não é uma barreira, né? A gente não deve se tratar como barreira, né? Porque se ajudar faz bem, né? Primeiro eu entendi, né, o que é ser feliz. A gente tem que ser feliz primeiro, para depois proporcionar felicidade para outras pessoas. E foi isso que me levou ao tratamento, foi muito bom. Fiz com a Ju primeiro, depois fui com o Dr. Francis, né? Hoje tem outros amigos também, psiquiatras, que me ajudam bastante, que é o Igor. Então, a gente vai tendo essa convivência e vai mostrando para as pessoas que o caminho a seguir é esse, né? Se você está com dificuldade na família, com os amigos, no trabalho, né? O estresse está te tomando, ainda mais nessa época que vivemos de pandemia, a gente tem que procurar ajuda e os profissionais estão de prontidão a esperar e a gente quebrar essa barreira aí. Isso. Então, você fez a melhor parte. Você quer? Vamos partir para a primeira pergunta, né? A primeira tiração de dúvida, né, que a gente fala assim, né? Muita gente eles mandam uma pergunta igual, né, a outra, né? A gente vai escolhendo aqui, falando, essa aqui tá parecida, né? É a mesma coisa, só que, porém, então a gente escolheu quais são as perguntas e as dúvidas do internauta, né, na enquete, né? E a primeira, deixa eu pegar aqui. A pessoa mandou assim: tenho dificuldade de conviver com meu irmão, ele usa as minhas coisas e não ajuda em casa. O que fazer? Meu Deus! E assim, a rivalidade entre os irmãos é uma coisa milenar, né? A gente não tem como descartar isso. Quem acompanha os livros, né, eclesiásticos, a Bíblia, né, ela sabe disso aí. Então, a rivalidade entre irmãos, muitas vezes, é considerado um fato que existe. E não é explorado na convivência familiar, né? A maioria dos pais, eles não sentam e fala, olha, eu preciso da sua colaboração, eu preciso que você não mexa nas coisas do seu irmão, eu preciso que vocês dialoguem mais para diminuir esse atrito dentro de casa. Não é uma coisa tratada, conversada dentro de casa, como assim, naquelas transições. O menino tá largando a fralda, a menina tá lá largando a chupeta, vamos ver como que vai acompanhar isso aqui. E quem tem os filhos e adolescentes dentro de casa é o que sofrem mais, né? Porque eles começam a ser individualistas ali, cada um no seu cantinho, meio reclusos, eles ficam pé da vida mesmo. Então, assim, é trabalhar a psicoeducação da galera aí, né? Mas nem por isso, também os pais, eles não precisam assim, de aturar aquela provocação de brigas sem agir, né? Porque se o pai for ali omisso e não vê uma estratégia técnica para poder ajudar aqueles irmãos ali, aquela rivalidade ela vai perdurar para sempre, né? Porque isso acontece. Os irmãos a briga lá no passado, lá, eles chegam com 40, 50 anos e lá vai a idade, e eles ainda estão com aquele rancor, com aquela raiva lá de trás, que usou a coisa do outro, não ajudou dentro de casa, era o preterido, e o relacionamento vai ali só desfalecendo com os irmãos. Então, a gente então tira de conclusão, até para poder as pessoas elas raciocinar hoje, os pais, né, ou até o próprio irmão, aquele que tem mais sabedoria, de ter o diálogo, né, de sempre chegar a conversar, ou frente a frente, ou os pais conversarem com individual, ou sentar os dois e conversar. Então, acho que o diálogo aí é
é fundamental aí para resolver esse probleminha aí que assola, né? Muita gente que perguntou isso, viu? Muita gente. Muita gente tinha essa É o dúvida que aí. tem, né? É o que tem, Dandão. Os irmãos, eles são, nós somos assim, né? Não é, acontece em toda boa casa, boa família. A gente tem, opa, o WhatsApp está bombando aqui. A gente tem isso dentro de casa, né? A gente sempre tem aquele irmão mais velho do que a gente, e a galera que usou roupa do outro ainda, é aí que o negócio ficou mais feio. Os irmãos foram descendo as roupas, os sapatos, os brinquedos, aí que o negócio fica muito cheio do atrito entre os irmãos mesmo. Mas é o Então é diálogo, a primeira coisa. o diabo. Então vamos lá para o segundo aqui. Não consigo amar minha mãe, como vejo em outras famílias, né? Isso foi assim, teve umas 3 perguntas parecidas com essa, né? E aí assim, eu até sugeri, né, pra pessoa, falei, cara, você vai ter que procurar mesmo, realmente, uma terapia, porque a gente não sabe, né, o passado, o que que aconteceu lá atrás, né? Mas é você que vai falar aí, porque eu já passei por essa experiência, eu prefiro que você fale. Então tá. Olha, esse negócio da mãe é muito assim, tem muitas vertentes para isso, sabe? É, primeiro, assim, a mãe, ela é força, ela é fôlego, ela é afeto, fortaleza, ela que impulsiona, manda para frente, né? E é claro que a gente também tem o retrocesso, né? De algumas famílias de algum filho que passa por uma situação muito delicada com a mãe, aquela que você esperou ser a protetora, a que te dava força, que te mandava para frente. É claro que existe pessoas assim, né, de ter essa dificuldade com a mãe. Mas vamos lá, você lembrou de uma coisa assim, muito importante, de que vamos pensar como que foi o passado dessa mãe. Essa mãe, como que foi a mãe da mãe? Como que foi a avó da mãe? Vai voltando, sabe? Como que foi aquele lar que a mãe teve? Será que a mãe teve aquele acolhimento, aquele afeto? Ela recebeu isso para estar dando, sabe? Então, assim, é muita coisinha que a gente tem que pensar muito em falar da mãe, né? É porque são 2 caminhos. Aquela que te deu mesmo todas as coisas que a gente espera ter e aquela que não teve. Por que será que ela não teve? Como que foi a história dela? Né? Tem que sim pegar o contexto todinho da história dessa mãe e ver. Será que a mãe dela maltratou ela? Será que a mãe dela deu o afeto esperado para ela? Aí, assim, é muito. Quando eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, isso aqui, se for puxar fios, a gente fica 2 lives para falar, né? Mas a gente não tem essa condição. E a dica é, primeiro, pensar em algo pelo qual você sente gratidão pela sua mãe. Existe uma coisa, a vida. A minha mãe foi isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. A minha mãe fez isso, 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 isso. Mas quem te deu a bendita da vida? A mãe. Né? Se ela não tivesse te dado essa... Ah, mas eu sou um filho adotado. Ela te deu a vida. Ela te deu a condição de ter a vida. Se ela não tivesse te dado a condição de ter a vida, você não estaria nem aqui para reclamar, sabe? E, sim, perdoar os erros dela, ser humilde, abraçar a mãe com o coração. Falar, olha, mãe, eu aceito você do jeito que você é, eu te perdoo. Eu não sei da sua história, mas eu quero conhecer e entender a sua história. É fazer uma terapia. Na constelação familiar, a gente usa muito disso, sabe? Coloca a família num campo lá, simbólico e começa a colocar os pares ali, os personagens daquela família e começa a identificar os papéis de cada um. E esse filho que quase sempre tem dificuldade com os pais, ele começa a entender isso, né? A diferença da geração de uma com a geração de outra. Como que foi a geração da minha mãe? A minha mãe não podia sair na porta para conversar. A minha mãe, para namorar, foi o pai dela e a mãe dela que escolheu o namorado para ela. Hoje não, hoje eu estou no WhatsApp namorando até com 3, 4.
né? Hoje eu vou pro shopping sozinha, sem falar nada com a minha mãe. Então, assim, gerações têm que ser perdoadas, né? Têm que ser entendidas. Entendi. Então, nesse caso, realmente uma terapia, né? Uma, tem que procurar uma terapia para ver com um profissional mesmo, né? De chegar de ter o diálogo ali, de aconchego, né? De aproximação com a família. Então, eu acho que deu para entender, o internauta entender aí que ser, ser humilde, né? Em entender quais as dificuldades passadas pela mãe, né, da época de vivência dela, da época que a gente está hoje, né, que hoje as coisas são totalmente diferentes do que a mãe da gente viveu, do que era o momento que a mãe da gente esteve, né, e a gente tem que procurar sempre levar esse tema aí, né, lembrar desse tema que você falou aí, que é a vida, né, a A vida, quem história, nos deu a né? vida, isso é verdade, isso é muito É, forte. Então vamos lá para outra, né? A gente vai para a terceira. Tenho trauma com meu pai, que batia em minha mãe. Não consigo gostar dele pelo passado. hum, olha, isso aí, superar o trauma, não é fácil, né? Não vai ser fácil para ninguém superar um trauma assim, a não ser que ele procure a ajuda do profissional, né? Alguns demoram mais, outros precisam de muito tempo, precisa da ajuda desse profissional para sair desse sofrimento, né? Porém, sim, existem caminhos que podem ser trabalhados, né? Na psicoterapia tem ferramentas, eu uso ressignificação das emoções, do dia, da hora ali, o que você sente com isso hoje, agora, em lembrar dessas brigas do pai e da mãe. E tem um outro detalhe, é que nesse caminho não tem mágica para assim, falar, vai dar ok, vai ficar tudo bem. Cada pessoa responde no seu tempo, né? Em particular, ela mostra a superação ou, ou vai ali insistindo mais um pouco na psicoterapia, né? Para poder aliviar um pouco desse sofrimento aí. Entendi, Rosália. E assim, dentro desse assunto, para quem já está acompanhando aí, a gente vê que as pessoas estão acompanhando, né? Ela tem uma dúvida muito grande, né, das pessoas. Ela fala assim: ah, eu vou procurar um psiquiatra primeiro ou vou procurar um terapeuta, né, uma psicóloga? Qual que é o caminho, né, quando a pessoa se sente que tem que se ajudar, né? Qual é o profissional que ele deve ir primeiro? Então, a escolha sempre parte do próprio cliente, do próprio paciente, né? Ele mesmo vai dizendo para ele, olha, eu só tô às vezes eu só quero um conselho, uma conversa semanal com um psicólogo, com um terapeuta, sobre aquele problema que ele está com ele ali na hora. Agora, se a pessoa está vendo que, assim, nossa, tá brigando demais no meio da rua, tá dando um tiro, porrada e bomba, sem assim, ter causa, né? Às vezes o Dandão olhou para mim, eu já tô ali gritando, esbravejando no meio da rua, quero pegar ele de porrada e tal. Isso não é normal. Eu preciso de uma ajuda de um psiquiatra, né? Às vezes eu tenho um transtorno, sou uma bipolar, sem saber que sou. Os meus familiares é que vão pontuando aquilo. Então, os familiares também ajudam nessa hora de levar o familiar para essa ajuda da terapia ou da psiquiatria. Né? Isso aí é um olhar muito interessante que a família tem que fazer. Né? Porque se é uma baixa autoestima, se é hoje eu tô mal, quero procurar uma terapia. Vai lá, procura lá quem é de sua preferência, quem você confia, e vai fazer uma psicoterapia ali, breve ou não, para se ajudar, né? Ou
Se a pessoa, aquela família, aquele familiar, ele está muito agressivo, né? Com um transtorno de insônia, com ou qualquer outra esquizofrenia, qualquer outras coisas, é psiquiatria. Não tem outro viés, é psiquiatria. Tem muitos transtornos que é psiquiatria. Não é assim, o psicólogo só manda ele para lá com um encaminhamento, né? O terapeuta também. Ah, então isso é importante muito, as amizades, né? Principalmente a família, indiciar isso aí, né? Ela monitorar isso aí, né? E a gente que quer procurar ajuda, eu tô com esse problema, chegar primeiro na família, né? Ou no melhor amigo, né? Falar, eu acho que você tem esse problema, né? Porque o achismo, ele nos leva a algum lugar assim, né? Mas a gente tem que se conhecer também, né? Sim, Primeiramente, né? Mas acaba as falou pessoas que de estão em achismo, volta, você acaba as falou de pessoas que achismo, hum, Dandan, desculpa. não, acaba que as pessoas em volta da gente, elas têm um olhar perceptivo maior do que a gente que está no problema, né? Talvez a pessoa que está fora, né, que é muito achegado a você, seja família ou seja amigo, irmão, ele tem aquela percepção maioral do problema ali. Assim, só para pontuar, você falou do achismo, a sabedoria popular também é muito boa. Né? Quantas pessoas estão falando comigo, ó, procura ajuda, vai numa terapia, vai fazer uma terapia, vai num psiquiatra, você não tá legal, né? Na Sim. sabedoria popular, ela vai falar, vai começar a pontuar essas coisas para você. Então, é bom que procure mesmo, né? Se tratar. Tem que se tratar. As pessoas se tratam por cabeça, por osso, dermatologista, oftalmologista, cardiologista. As pessoas têm que se tratar. Têm que saber se conhecer dessa forma. Aí hoje o problema maior, né, tá aí no estresse, né, do dia a dia, né? Essas redes sociais hoje te deixa para baixo demais a conta. A gente está ligado 24 horas ali na internet, né? Muita gente vive ali dentro desse quadradinho nosso aqui, como vou falar um outro mundo, né? Que não é o mundo dele, mas na internet ele vive um outro mundo, né? A gente vê muitas coisas, né? A falta de humildade, né? E a gente não conhece, né? A gente tem muito isso, a gente fala muito isso, fala, gente, a pessoa é assim lá, é tudo bonitinho, mas pessoalmente a pessoa es- explode, xinga, é totalmente diferente com a família. Isso acontece assim. Eu já vi vários casos, né, de pessoas na internet que é tudo lindo, maravilhoso, mas a vida real, tal. E a internet hoje ela é uma arma contra os problemas psicológicos. E todo mundo sabe disso, né? E isso eu já falei aqui, já trouxe o assunto junto com o psiquiatra que é o Francis, falando hoje o problema virtual hoje, né, das pessoas querer estar aonde não é o seu lugar, né, querer mostrar aquilo que não é, querer mostrar aquilo que não tem. Então isso ela deixa a pessoa ali naquele momento, né? Porque as pessoas vão comentando no post, vai repostando, vai comentando nos stories, não sei o que e tal. Mas depois a pessoa ela sai daquele mundo, né? Sai da internet, vai para sua cama dormir, fala, por que eu fiz isso? Não é minha vida aquilo ali, e eu não tenho nada disso, né? Acaba voltando para a realidade e se deprimindo, né? E é isso que vai alimentando ali a depressão, né? O sentimento de tristeza, né? Que vai ali aflorando dentro do peito e daqui a pouco você está ali já precisando mesmo, dependente de um tratamento com psiquiatra mesmo, com psicólogo sempre, né? E você não consegue sair mais. Então, quanto antes, né, a gente procurar ajuda é melhor. Isso. Vamos lá. Vamos lá para outra? Para a quarta? Uhum. Essa aqui é pesada, tá? Mas eu Aham. tive que fazer porque, assim, teve várias, mas todas, assim, mais próximo daquilo que a gente
a gente está falando, né? Então, isso acontece muito, a gente vê muito em novela, a gente vê muito em notícia, vida real. Isso vem de uma década aí. Fui abusada pelo meu pai e tios. O que fazer, Uhum. né? Essa é um caso assim que é você mesmo que eu não vou nem entrar no detalhe porque eu não passei por isso. Então, assim, é, essa pessoa eu nem imagino o que ela passa, o trauma dela, o dia a dia, né? As suas noites de sono. Eu imagino a frustração que é você conviver com o pai ou com um tio que abusa, né? Mesmo que ali novo, ou se continuou na adolescência, se hoje não continua mais, se hoje acontece. Então, é muito que você falasse sobre esse assunto, que é um assunto pesado, mas a gente não poderia deixar de trazer aqui para poder tentar ajudar essa pessoa que com certeza ela está vendo a nossa live. Ou vai ver depois que eu vou deixar no meu feed aí. Isso. Primeira coisa de todas as coisas é denunciar, né? Liga para a Polícia Civil, liga para a Polícia Militar, liga para o Conselho Tutelar, ligue. Acho que é 1.800, né? A Polícia Civil, 190, a Polícia Militar, tem o número do Conselho Tutelar, avise, né? Peça para sua criança avisar para alguém, não tem, desmistifique, tira a ideia, a mentira que as pessoas colocam na cabeça, o masculino vai lá e coloca na cabeça da criança. Eu vou te matar, vou matar sua mãe, vou matar seu pai se você contar. Desmistifique isso da cabeça da criança. Fala para sua criança, primeira coisa. Feche parênteses. Agora, as pessoas que já foram abusadas, que hoje já estão com maioridade, ter essa sensação, né, de não ter para onde ir, de que aquele porto seguro não existe mais. Eu estava esperando um porto seguro. O meu pai era o meu porto seguro. O meu tio estava ali, ajudando meu pai, ajudando minha mãe. Mas ele, com uma falta de muita coisa, ele, assim, para não Uma dar doença, né? nome, para não ficar falando muito dele, eu prefiro dizer assim, que a criança, que esse adulto, ela esperou lá no passado que aquele pai fosse o porto seguro dela. Então, ela vai carregar esse sofrimento por muito tempo, se não procurar ajuda. E vai ficar ali fugindo de qualquer sentimento bom. Todo homem que passar, qualquer sentimento bom que existe dentro dela, todo homem que passar pela vida dela, encostar de forma diferente nela, ela vai ter essa lembrança. Ela vai lembrar do trauma e vai ficar questionando. E aí vai rolar uma confusão mental nela ali, que ela vai falar com o rapaz, aquele relacionamento não vai para frente, porque aquele trauma ainda existe dentro dessa mulher, que ela não teve coragem de denunciar e não teve ainda a oportunidade de procurar esse tratamento, né? De procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um terapeuta, né? Uma psicoterapia. Então, assim, todas as mulheres que relatam os casos de violência infantil, elas pautam trauma. Primeira coisa que elas falam, olha, eu tenho trauma de conversar com homem. Eu tenho trauma do meu namorado me tocar. Eu tenho, sim, eu não aguento que ele venha a encostar em mim. Se ele vier me beijar, eu já acho que é o passado voltando à tona, né? Ou seja, do pai, ou seja, que infelizmente as pesquisas já dizem, os abusos, eles acontecem com quem está perto. É sempre isso mesmo, o pai ou o parente mais próximo. Então, é vigiar mesmo. E hoje tem uma preocupação muito grande, que é dos múltiplos relacionamentos, né? As pessoas, ela hoje traz conheceu aquele homem no forró lá, conheceu ele na balada, já traz ele para dentro de casa. Ah, fulano, vigia aí que eu tô indo ali trabalhar, vigia aí que eu tô indo fazer qualquer outra atividade. Confiando naquele homem que não é nem pai daquela pessoa, pai, né? Abre aspas. Nós temos essa dificuldade
Imagine num homem que eu nem nunca vi na vida, não sei ainda, eu lidei com esse ele tem 3 meses, 1 mês, 30 dias, e trouxe ele para dentro da minha casa. Então, esses traumas, eles são pautados dessa forma. Ele traz sofrimento para essas mulheres. Essas mulheres são sofridas. Elas não conseguiram dialogar no passado. Elas não conseguiram abrir. Né? E quando abre, traz esse certo alívio. Elas se sentem acolhidas pela ajuda que ela procurou. Né? E, infelizmente, isso vem de umas lembranças muito, muito fortes. Né? E as crianças, quando ela era criança, ela não conseguiu ter esse apoio porque talvez ela ouviu essa mentira lá daquele pai e daquele tio, daquela pessoa mais próxima, né? Um primo, sei lá. Infelizmente, quem é. Então, procurar ajuda para se abrir, né? Falar com seu terapeuta, falar com seu psiquiatra sobre aquele assunto que te incomoda, que você não consegue lidar com essas lembranças te causam medo, pânico, e assim, você vive em estado de alerta. Então, um risco muito grande para a saúde mental de qualquer uma. Então, eu peço e faço esse clamor para as duas coisas que eu falei. Se é uma criança, você desmistifique isso da ideia dela de que o cara vai matar, ou você, não, o pai, a mãe, ou seja lá quem for. E se você já é uma adulta, procure ajuda para tirar, para fazer uma purificação dessas más lembranças, desses traumas, né? Bacana. Só ressaltando o que você falou aí, que é o que mais acontece com os abusos que a gente vê, né, nos noticiários, né? Também eu, na vida pública, eu acompanhei muito, né, essa situação, porque eu fui criado dentro de uma instituição de caridade, né? Fui criado na Cidade dos Meninos, dos meus 6 anos até os meus 14, e convivi com muitas histórias parecidas, né? Vendo de perto, né, ali. Enfim, o que mais acontece é no segundo caso que você falou aí, né? E a gente fica muito preocupado, que é uma situação hoje que o que mais acontece é da pessoa que não conhece a outra colocar ali na convivência do lar, né? Confiar, e ali que acontece no dito popular, a merda toda, né? Ali que acontece, porque, gente, o coração das pessoas é terra que ninguém pisa, né? Ninguém vai e não conhece, desconhece. Enfim, eu sou muito preocupado com essa situação, né? Tanto que eu tenho um diálogo muito aberto com a mãe da minha filha, assim também com a minha filha, né? Falo com ela mesmo diuturnamente, porque eu pego ela para ir para a escola de manhã. Ó, filha, se acontecer isso, 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 conta para o papai, conta para a mamãe, né? Para ela ter a ciência que as partes dela pertencem a ela, né? O corpo é dela, né? Dela. Tanto minha filha, depois de certa idade, ela já não toma banho mais com a gente, né? Ela toma banho sozinha para ela se conhecer também, para acabar aquela. Mas a gente coloca na cabeça dela que ela se autoconhecendo, ela sabendo o que é prejudicial para o crescimento dela, né? Tanto na vida, como sexualmente também, né? Porque a criança ela vai tomando um certo tipo de idade onde ela vai conhecendo o próprio corpo, né? Ela fala, tá crescendo aqui, ou o menino fala, tá crescendo aqui, tá tendo. Então ele tem que saber essa direção para lá na frente ele tá blindado, né? Ele teve, peraí, esse aqui tá acontecendo, eu acho que eu tenho meu porto seguro, que é meu pai e minha mãe, né? Até assim, então, quando não há esse tipo de abuso, né, que é do sangue mesmo, quando é pessoa de outra, mas não tendo esse abuso, tendo esse diálogo, que é coisa que os pais de antigamente não tinham, era muito difícil, era muito restrito isso. Eu vou te falar porque eu sou um cara que não tive assunto, né, sexual com a minha mãe, e nem ela comigo. Né? Não teve essa, era a vergonha, né, ali,
né? Não teve nada no ensinamento de sexualidade, de proteção, de como agir perante uma situação constrangedora ali. Então, eu tiro por mim, e isso hoje a gente tem o autoconhecimento, a internet está aí, né? Se a gente hoje não pautar essas coisas com os nossos filhos dentro de casa, o mundo vai ensinar, né? E se o mundo ensina lá fora, é totalmente diferente de uma base familiar, né? Totalmente diferente. Então eu sempre levei isso, e bom você falar isso, que é uma situação assim que preocupa os pais separados, que a gente vê, né? Às vezes a mãe é desleixada, confia, é aquela pessoa que tá ali, é pro que der e vier, mas uma criança ela não pode ser penalizada pela irresponsabilidade do pai ou da mãe. Muito bem. Então vamos lá para outra. Você quer ressaltar alguma coisa? Ou tá tranquilo? Seu complemento aí foi de muita valia, né? Você como pai é um ótimo exemplo, né? De chegar e falar com a mocinha, não deixe que aconteça isso, falar com o rapazinho também, né? Porque antes a gente tinha muito mais medo com as mocinhas, e hoje tá o trem tão descarado que eles estão fazendo as maldades, né, com as nossas crianças. Então, você está de parabéns em dialogar isso, romper a barreira, né, de deixar uma história do passado que não foi falada com você, e de você falar hoje isso com seus filhos, né, e que quem dera, né, que maioria dos pais falasse isso. Então, é que esse tabu venha a ser quebrado, de que a mãe, ela precisa chegar e falar com a filha. Filha, não vai acontecer isso. Eu falo, eu tenho um filho de 11 anos e eu falo com ele, meu filho, é mentira desse pi, ele não vai matar seu pai, ele não vai matar sua mãe. Você chega e conta, na escola pode acontecer, lá na igreja pode acontecer, lá na rua, no seu futebol, e vai denominando as coisas onde eles passam, né? Porque criança ela vai perdendo o tempo, assim, temporal. Então, eu digo isso pro meu filho também. Não vai acontecer nada, você vai chegar e vai falar. Desde muito novinho, eu também já falava isso com ele. Então, assim, eu quero ressaltar e te dar mais uma vez um parabéns para essa atitude que você tem com seus filhos. Obrigado, viu, Rosário? E aqui tem um outro aqui que é uma coisa que a gente falou lá na primeira, né? Você teve um trecho que você falou, mas aqui falou somente dele, né? Poderia nem estar falando dele, mas para não pular aqui, porque tá aqui no nosso script. Vejo que não tem o mesmo valor sentimental que o meu irmão tem, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Ah, tá. Isso, assim, respeitosamente, a gente até ri, porque, né, quem tem irmão sabe. Quem tem irmão sabe, é difícil não comparar o tratamento que os pais dedicam a um filho e a outro não. A gente percebe, a gente não tá ali viajando na maionese, né? Então, assim, é muito comum que os pais, né, eles gostam mais de um e a mãe gosta mais de outro. Freud já dizia isso, que ali no complexo de Édipo as coisas iam dividir, o filho ia gostar mais da mãe, a filha ia gostar mais do pai, então ia ficar aquela divisão ali. E assim, a gente percebe, a gente não vai passando dia, vai passando outra, e a gente vê que o pai está indo mais para um lado e a mãe mais para o outro. E existe existe, assim, entre os pais mesmo, que eles falam assim, olha, tipo assim, uma coisa muito grotesca que eu já ouvi, por exemplo, é que nós somos um país miscigenado, né? Então a gente branco casa com moreno, um branco com negro, as loiras com negro, aquele negócio todo. Então aí os pais dizerem, ele é moreno, é filho só meu.
Ele é branco, é filho só do outro. Poxa, isso não é legal. Não é legal. Ali você já está excluindo um e pretendendo o outro. Já estou mostrando só, esse aqui é meu, o outro é do outro. Então, se não fica uma coisa bacana entre as famílias, fica uma coisa desarmoniosa, né? Eu já estou vendo que a minha mãe ou meu pai está me excluindo desse sistema. Então, não está bacana, né? Mas aí também tem. Mas será que essa diferença de afeto, ela realmente existe? Ou será que os filhos também é que não dão abertura para o relacionamento do pai ou da mãe? Não dá abertura para esse afeto? Porque também tem disso, né? Eu não quero muito chegar perto da minha mãe, eu não quero, deixa ela lá, eu prefiro ficar com meu pai. Ou eu prefiro ficar com meu pai do que com a minha mãe. Então, assim, eu já estou fechada. Ou eu não quero nenhum dos dois, né? Eu não quero muito afeto com um dos dois. Então, aquele que tem mais afeto, mais a proximidade do pai, o pai vai, obviamente, gostar mais daquele filho. Porque é ele que caminha com ele, é ele que apoia os projetos dele, é ele que ajuda nas resoluções de problemas, né? Aí tem a filha que acompanha mais a mãe, vai ao médico, vai ao dentista, vai ao salão de beleza, vai lá ajudar aquela faxinona. A mãe liga e pede, fala assim, marca uma consulta, vai lá e marca. E tem dessas coisas também. Então, a gente tem, outro caminho, outro olhar também que a gente tem que ir e voltar, né? Se tem pais que fazem essa divisão de filhos, tem os filhos também que falam, eu vou caminhar com a minha mãe, né? Inconscientemente. Inconscientemente, eu vou caminhar com a minha mãe ou eu vou caminhar com meu pai. Então, ali os outros, né? Eles se sentem excluídos, mas eles estão se excluindo. Tem aquele irmão que ele pega no pesado mesmo, ele vai, passeia com o pai, ele viaja com o pai não tem hora para aquilo. O pai chamou, ele vai. Né? E tem a filha também, que quer caminhar junto, que está ali resolvendo todas as coisas. E parabéns para esses filhos. Só que, né, a gente não pode, se essa pessoa tem uma família, ela assim, os pais já deram o que tinha que dar. Né? Colocamos assim. Olha, pai, aqui o senhor já construiu a sua vida. Mãe, aqui a sua vida está construída. Agora eu vou construir a minha. Porque se eu tenho a minha família, e não estou dizendo que, né, é honrar pai e mãe. Vamos voltar para as escrituras. Honrar pai e mãe. Mas tem que deixar num limite aonde, olha, mãe, eu agora vou cuidar da minha família. Eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos. Porque isso também pode trazer um problema, né? Mas deixa a gente descobrir esse sentimento aí de que o pai prefere um e prefere os pais é um fator. É um fato. Bacana. Então, nesse caso aí, os pais têm que procurar uma terapia aí, um terapeuta, para poder ver, ó, eu tenho que tratar todo mundo igual aqui e eu levar pela mesma medida aí, né? Porque existe mesmo. Eu mesmo já questionei isso dentro de casa, às vezes, meu irmão mais novo, sempre sobra pro irmão mais novo, né? Que é sempre que a gente fala assim, dentro da escala familiar, não, o mais novo é o mais querido, é o querido da avó, é a querida tia, era daqui, e o mais velho vai ficando. Mas enfim, né? Isso é um questionamento que eu acho que todo mundo já passou e já sentiu, né? Na infância, na adolescência, e só depois que fica mais velho mesmo, vai criando aquela maturidade que vai entendendo ali o porquê, né? Talvez eu deixei de fazer isso com minha avó, talvez eu deixei de fazer isso com minha mãe, e acabou meu irmão fazendo, e assim ele teve o bônus, né? E eu obtive o ônus. Enfim, é isso aí. Condição de filho, o filho é que tem que se avaliar. Será mesmo que eu estou sendo parceiro do meu pai e da minha mãe? É isso aí. Então, assim, eu não vou poder cobrar
tanto, eu vou ficar cobrando meus pais por me amarem incondicionalmente, aquele negócio todo. Se eu não fiz por onde, né? Eu não estou dando, eu não estou fazendo o meu 50%. Tem que ser 50-50. Isso mesmo, isso mesmo. A Ju tá aí comentando. Ô, A Ju, gente chegou aí. um beijo. Beijão, Ju. Então vamos lá para o nosso outro tópico aqui, que nossa, pesado esse, viu? Tenho ódio dos meus pais, todo dia uma discussão, às vezes por nada, apenas por eles existirem. Nossa. Então, assim, tenho ódio dos meus pais, isso é muito forte, né? É muito pesado uma pessoa chegar a dizer isso. Mas esse ódio que ele está querendo emergir aí, projetar, é por causa das discussões, certamente, né? Que ele não está gostando ali, ele está se sentindo impotente de ver aquelas confusões cotidianas do pai e da mãe, e ele sem poder fazer nada, né? Mas as brigas não é só aquilo que os vizinhos colocam a parede, o ouvido na parede e vão escutar. Tem as brigas silenciosas, né? Onde o casal ele para de se falar, ele para de se olhar e o clima é de um vulcão a erupção. Aí fica aquela coisa assim, o que o menino faz? Ele fica no meio da confusão, se ele agir, ele está rompendo uma barreira, ele está entrando num processo que não é dele. Ali é o pai e a mãe, né? Porque muitas vezes o filho ele quer ser juiz da causa, se ele entrar ali, ele vai julgar o pai. Se ele entrar, ele pode julgar a mãe, né? Voltando lá no gênero, né? O filho, ele vai partir para cima do pai. Pai, você está errado, pode dar porrada, pode dar pela confusão toda. A filha, ela vai também entrar e ficar ali falando com a mãe. Você está errada, você é muito ciumenta, você é isso, aquilo outro, você que provoca meu pai e tal. E não é por aí. Não é por aí. O filho, ele tem que se colocar no lugar dele. Né? Ele fala assim, olha, pai, eu entendo, mãe, que vocês estão brigando demais. É falta de diálogo, é falta de conversa. Ou que falta de amor. Vocês já não estão se amando mais, né? Então, assim, essas famílias que a família precisa de ajuda, sim. A menina que falou ali, eu perdi o nome dela. Essas famílias turbulentas que criam esses filhos, elas criam eles inseguros, elas criam eles ansiosos, né? Então, assim, não tem como não ficar com raiva. Eu tô ansiosa, eu tô com medo, eu tô infeliz, tô estressada. Como que eu vou ficar no meio dessa família? Eu tenho que sentir raiva mesmo do meu pai e da minha mãe, porque todo dia é uma briga diferente. Todo dia eu não sei lidar com isso. E eu não tenho condições, criança, né? Falando assim, de um adolescente, de um um jovem que ele não tem as condições de procurar uma ajuda. Já o adulto, ele vai procurar essa ajuda. Olha, eu moro com meu pai, não era nem para demorando, né? Eu moro com meu pai e com minha mãe todo dia uma briga. Todo dia uma confusão, eu não aguento mais. Então, procure, assim, se afastar daquele campo. Porque não era nem assim, podia ser igual na América, né? 18 anos, vai caçar seu rumo e deixa a gente viver do jeito que a gente vive. A gente está se amando desse jeito. Entre tapas e beijos, a gente tá vivendo. Né? Ninguém ela tem as suas razões de estar naquele relacionamento ainda. Então, voltando nas crianças e adolescentes, é difícil lidar, é muito difícil. Aí essa criança, esse adolescente, ele vai crescer agressivo, ele vai ficar agressivo, ele vai crescer deprimido, ele vai ter ansiedade, ele vai dar pânico, ele vai ter pânico, entendeu? São muitos sintomas que aparecem, muitos sintomas. Crianças criadas em lares conflituosos, elas se sentem abandonadas, elas se sentem desprotegidas, elas se sentem pouco atendidas. Essas são as crianças que vivem nesses lares onde vê o conflito do pai e da mãe. E se tem briga física, o negócio fica pior ainda, né? Elas se sentem excluídas, eles pensam, poxa, o que eu estou fazendo nesse lar? Eu não vejo papai e mamãe harmoniosos.
Eu não consigo ser feliz aqui dentro. Então, ali vai despertando a ansiedade, a depressão, a agressividade. Nossa, a diretora ligou. Esse menino está agressivo na sala de aula. Mas ele vai estar agressivo mesmo. Ele vai estar deprimido mesmo. Ele vai estar com um quadro de pânico. E vai jogar tudo lá na rua, lá na escola, ou mesmo dentro de casa. Aquela mãe, ela vai dizer, esse menino, quando traz um menino para resolver um problema assim no psicólogo infantil, igual a Ju, que trabalha com criança, se chegou com o menino lá, com criança lá, já o psicólogo falta pouco falar, traz o pai e a mãe. Bem assim na hora da audiência. Traz o pai e a mãe, porque o negócio é pai e mãe. Não é, a criança está projetando uma vida difícil que ela tem. Então, é muito complicado isso desse ódio. Né? Esse ódio é porque eu estou impotente. Eu não estou conseguindo resolver isso. Eu estou com ódio do meu pai e da minha mãe. E eu vou crescer um adulto desse jeito. Tem todo dia uma confusão. Todos os dias era desse jeito.